Um outro ponto que eu queria mencionar, né, que foi citado, que está muito na moda e tal, é a questão do hedonismo, né? Hedonismo, nossa. Porque hedonê em grego quer dizer prazer. Certo. Bom, então, muito bem. Toda vez que você põe um ismo na frente, você enfatiza o valor do que vem antes. E mais do que isso, não só enfatiza, como é uma ênfase coletivamente atribuída ao que vem antes. Então vamos lá. Liberalismo, né? Então, é uma ênfase coletivamente atribuída à liberdade de empreender, etc. Né? Socialismo, né? Uma ênfase coletivamente atribuída à sociedade como fator maior e mais importante para a análise das coisas do mundo humano. Né? Então, outro exemplo, individualismo, é o indivíduo que conta, né? Coletivismo, é a coletividade que conta e assim por diante. Não vou ficar me estendendo em exemplos. Ora, hedonismo quer dizer o seguinte, se formos analisar o que vale, o que conta e o que importa na vida, é o prazer. Com prazer, a vida valeu. Sem prazer, a vida não valeu. Foi uma porcaria. Bom, muito bem. Então, naturalmente que a galera de hoje se excita, né? Nossa, gostei desses, velho. Dopamina. Vou enfiar o pé na jaca, né? Já vou botar 8 ou 10 desnudos no quarto de etnias diferentes e vou fazer uma bagunça de maneira super democrática, né? E tudo isso regado a tudo que possa nos trazer prazer etílico, etc. Bom, então não é bem isso. Ah, não? Então, não é. Pois é, não é. Então, quer dizer, os inimigos de Epicuro, que é o pai fundador do hedonismo, não vou dizer o pai fundador do hedonismo, mas digamos a maior referência do hedonismo, sempre tem alguém que antes disse que o prazer é importante e tal, então não vou polemizar, mas Epicuro é certamente o mais importante, o mais conhecido, etc. E ele era chamado pelos seus detratores de o porco. Né? Por quê? Porque ele falava que o prazer era muito importante. Aí a galera... Não é um cara que comia e babava. Então, mas era o que se insinuava, que no jardim da casa dele era uma promiscuidade só, que o pessoal punha o dedo na goela para vomitar, para comer mais feijoada, entendeu? Que o rodízio de pizza teve a sua origem ali, etc e tal. E o Open Bar começou lá. É mentira, isso que é incrível, né? Por quê? Porque qual é a ideia? Qual é a ideia? Né? Qual é a ideia? Lene, qual é a ideia? Qual é a ideia? Qual é a ideia? A ideia é que a sacada maior do hedonismo é, em primeiro lugar, ter uma competência para ter prazer. Esse é o primeiro ponto, ter competência para ter prazer. E ter competência para ter prazer a miúde. Quer dizer, com o que é fácil de encontrar. Quer dizer, com o que é simples. Quer dizer, com o que está ao alcance da mão. Quer dizer, com o que é fácil. Então, um hedonista, por exemplo, ele aplaude quem consegue ter prazer com uma lufada de ar fresco no rosto. É um símbolo do hedonismo. Quer dizer, é uma coisa que você pode encontrar em qualquer lugar. Se bem que hoje em dia, lufada de ar fresco, estamos precisando de ar-condicionado. Mas enfim, é a ideia que o sábio hedonista é um sábio treinado para estar de boa e tirar prazer das coisas mais triviais, mais simplórias. Então essa é a primeira ideia. Né? Portanto, veja, é o contrário do cara que vira e diz: eu, para ter prazer, preciso de um Veuve Clicquot 68 rosé da coisa tal na minha taça que custou papapá. Velho, não, é o contrário disso. É uma coisa mais minimalista? É o contrário disso. Não é mais minimalista. É
o mais possível minimalista, ou seja, ou simplista, se você, ou simplória, se você quiser. Quer dizer, o sábio é aquele que consegue ter prazer com o que está na mão, está à mão, né, de qualquer um, ao alcance de qualquer um e de maneira fácil, de maneira elementar. Quer dizer, então o cara toma um copo d'água e aquilo lhe traz prazer. Os hedonistas acreditavam que isso requer preparo para curtir aquilo que é cotidiano, simples, reiterado. Então, quer dizer, você não precisa de nada excepcional para ter um momento de prazer. Não se trata de 5 ou 6 brinquedos eróticos trazidos da Tailândia ontem e que fazem, sei lá, gritar um gafanhoto. Não. Na velocidade 5. Não, 5. Não, é ter prazer com o óbvio, com o que já é, com o que já está, com o que é simples, o que requer sabedoria. Então, essa é a primeira ideia. E aí é evidente que vai na contramão da fama de Epicuro. A fama de Epicuro não era essa. Quer dizer, Epicuro era um cara frugal, é o contrário, né? Veja só os exemplos que ele dá. Você tem um pedaço de carne, ele te dá prazer. Pois então fique com isso. Ah, mas eu vou botar um sauce béarnaise, né? Então, não. Por que não? Porque se você jogar um molho, vai ser difícil conseguir o mesmo prazer com a carne seca e simples do dia anterior. Então você está prostituindo o corpo. Ao sofisticar o estímulo, você está prostituindo o corpo no sentido de despreparando o corpo para ter prazer com o que é mais imediato e mais simples. Isso funciona para pão e manteiga. Claro. Né? Eu dou um exemplo agora que eu gosto sempre de dar, né? Me ocorre, né? Eu adoro arroz, ponto. Então, é muito comum né? Até porque hoje em dia o pessoal tem um certo pé atrás com carboidrato. Então, vem, por exemplo, bife com arroz e fritas, as pessoas comem o bife, o arroz fica. Então, eu pego o arroz e me sirvo e como prazerosamente. Só o arroz. Gostosamente, só o arroz. Aí aparece alguém, pelo visto, como você, né? Que diz, tá comendo esse arroz seco, pô! Né? E quase sempre não são pessoas que encaram o problema de maneira tolerante. Exato. Não. Porra, ficam ofendidas. Vai comer esse arroz seco? Tira um pedaço de parmegiana. Aí você fala, não, eu tô curtindo o arroz seco. Ah, você não vai comer esse arroz seco, sobretudo se é pessoa, mas sabe, a tia Orozimba, né? Deixa eu ir lá buscar, vou fritar pelo menos um ovo para jogar aí, etc. Quer dizer, são pessoas que têm resistência ao hedonismo grego. Exato. Mas eu adoro um arroz também, o arroz da minha mãe com cebola, que ela deixa nossa, um arroz bem temperado, feito na hora. Nossa. Com alho, mas não é alho em copinho. Não, alho mesmo. Alho mesmo, temperado. Ó. O arroz é um espetáculo, Então, veja como... Te oferece assim, não come arroz, come o risoto. Fala, não, eu quero o arroz. Né? Claro. E veja, o hedonismo grego, em certos aspectos, como você pode perceber, ele é um pouco o contrário do que nós entendemos por hedonismo hoje. É o contrário do que eu imaginava. Né? Imaginava uma coisa tipo festa de Baco, sabe? Isso, não, vinho mas rigorosamente o contrário. Provavelmente não houve pensador antigo tão, eu diria rigoroso, né? Simplista e cuidadoso com as suas práticas prazerosas, quanto foi
Epicuro. Talvez depois os franciscanos beberam dessa forma. Mas aí já é realmente outro tempo. E outras as razões também. Exato. De qualquer maneira, as coincidências mereceriam análise. Mas de qualquer maneira... Mas não tem nada religioso nisso, Não. É filosófico. É filosófico mesmo, né? Então, qual é a ideia? Veja só. Os hedonistas, eles eram herdeiros do atomismo. O atomismo, você conhece? É o atomismo, o grande pai fundador do atomismo é Demócrito. Qual é a ideia? No mundo só tem átomos e vazio, né? Ponto final. Então, vamos levar a sério? Vamos levar a sério. Então, o que é essa mesa? Átomos e vazio. E aí, não tem muita dúvida, eles tinham razão. É mesmo átomos e vazio. E o que é bacana é você perguntar, e para que vazio? É porque os átomos estão em movimento. Então, para eles se movimentarem, eles têm que se movimentar por onde não tem outros átomos. Espaço. Por isso, átomos e vazio. Então, no final das contas, átomos e vazio. Se você olhar para o universo, né? O universo é grande, viu? O universo é grande para chuchu, né? Quanto mais a gente... o universo é grande. Então, quer dizer... No final é quase tudo só vazio mesmo. Né? Com certeza. Do ponto de vista de incidência, né? A matéria das estrelas e dos planetas, etc e tal, é insignificante em relação ao resto do universo. Né? Então é vazio. Então, átomos e vazio e átomos circulando. Então, o atomismo sugere o seguinte, que os átomos sempre existiram. Agora, o que deixa de existir, o que é finito, é aquilo que eles constituem esporadicamente. E ele já tinha uma ideia de átomo, a palavra átomo mesmo? A palavra átomo é grega, aquilo que é indivíduo. Átomo. O átomo de não e tomo de dividir. Né? Hoje já dividimos, mas estamos falando de 5 séculos antes de Cristo. Tá certo? Então, o atomismo, quer dizer, o átomo é o que importa. Então, quer dizer, vamos lá. Por alguma razão, alguns átomos se reuniram e aqui está o meu corpo, assim como o seu. Evidentemente, o que está sendo sugerido, nada impede que os átomos que me constituem já tenham constituído com os átomos que te constituem uma terceira unidade de real que não existe mais. Exato. Aquilo desapareceu e um pedaço veio para mim, um pedaço foi para você, outro pedaço virou sabão, outro pedaço virou jujuba, e assim a matéria vai se reorganizando ininterruptamente. Então, nós temos aí uma concepção invariavelmente transitória das unidades de real, constituídas por agenciamentos atômicos que se fazem e se desfazem a todo instante. Beleza isso? Beleza. Show de bola? Tranquilo. Isso é do caralho como reflexão, né? Quer dizer, Demócrito é um cara incrível. Além do mais, só por curiosidade, já que, como devem supor, não é aula de filosofia, estamos aqui conversando, né? Demócrito era, como poucos na filosofia, um defensor do humor, do riso, da galhofa, da chacota, da ironia. Era um risadinho, assim. Era um piadista, né? Ele achava que o humor, o riso, etc., era essencial para a vida, né? Ele era um cara, um defensor filosófico da tiração de sarro. É mesmo? É mesmo. Eu estou dizendo isso porque... como ele, talvez não tenhamos tido outro, viu? Assim, mas ele era um cara... Ele era um cara que, segundo consta, ria de si mesmo e de tudo o tempo inteiro. Era um cara, digamos, hiper bem-humorado. Outra característica, Demócrito é apresentado nos livros de filosofia como um pré-socrático. Essa categoria é ridícula, né? Porque... Por quê? Tudo bem, você vai dizer, pré-socrático, veio antes de Sócrates, mas pare para pensar. Vamos imaginar que um grande pensador vai nascer em 2050. Certo. E você é um pensador hoje. Esse pensador chama Manuel, ele vai nascer em 2050. Como que eu e posso você vai ser classificado de pré-manuelino. É idiota, não serve para nada. Exato. Porque se você disser, fulano de tal foi influenciado depois... Aí tudo bem, você ajuda a entender alguma coisa. Mas pré não ajuda. E como se não bastasse, nem sempre os pré vieram antes. Como é o caso de Demócrito, que era contemporâneo de Sócrates. Exato. E para você ver o quanto o atomismo aborrecia, eu diria, a filosofia chapa branca da Grécia,
filosofia chapa branca que eu digo é Sócrates, Platão, Aristóteles e os estoicos. Tá. Essa é a filosofia chapa branca, mundo das ideias e tal, que Platão mandou queimar todos os livros. Demócrito terá escrito 80 livros, ou coisa assim. Não se tem resquício de nada. Só fragmento. Mandou queimar. Mas por que isso? Em nome... medo de estar errado? Você pensa o quê? Que esses caras não brincavam em serviço. Porque a gente tem a impressão que, pô, o cara é um sábio, em busca da verdade, vale tudo. Mais ou menos. Havia rivalidade como teríamos hoje. Não pisa no meu calcanhar. Ou quem sabe pior do que teríamos hoje. Imaginava que era assim, não. Então consta que as obras de Demócrito tenham sido queimadas pela turma de Platão. É o que ensina Michel Onfray numa coletânea de livros chamada Contra-História da Filosofia, onde ele conta a história dos filósofos que foram queimados, dos filósofos alternativos, dos filósofos, né, da contramão, contra a cultura, exatamente. E aí Demócrito então perdemos muito. Perdemos. Você vê, Platão temos tudo. Platão temos todos os diálogos publicados, editados, sei que, traduzidos, comentados. Demócrito não temos praticamente nada. Demócrito, um atomista. E o atomismo, ele acabou propiciando o surgimento do hedonismo. Quer dizer, Epicuro era um atomista, né? Epicuro, o do prazer, era um atomista. Quer dizer, no final das contas, você tem átomos e vazio, e claro, certas combinações atômicas, certos movimentos atômicos no corpo são geradores de sensações agradáveis. Ponto. Agora, que fique claro, hein? Para os atomistas, tudo o que existe é átomos e vazio. Então vamos levar a sério? Sim. Vamos. Deus, se existe, é átomos e vazio. Não tem isso. Amor. Átomos e vazio. Mas claro, o que é o amor, se não uma sensação? E o que é uma sensação, se não uma certa disposição atômica? O pessoal da neurociência pega o atomismo e sai defendendo a torta. Por quê? Porque desaparece o imaterial. Exato. Desaparece átomos e vazio. Né? Quer dizer, anjo, 0 e 1. Átomos e vazio. E pensamento, átomos e vazio. Aliás, eles achavam que havia átomos, digamos, especializados em pensamento. Com outra forma, outra temperatura, outra textura, outra coisa, átomos responsáveis, seriam neurônios, responsáveis pela produção de pensamento. Então, é fascinante, muito embora sempre se possa argumentar milhões de coisas contra, como, mas por exemplo... pensamento muito interessante. Uma coisa é a sinapse, que gera outra coisa, quer dizer, uma coisa é o cérebro, etc., e a outra coisa é a mente.